Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para iniciarmos mais uma semana de devocionais. Essa semana nós vamos destrinchar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que é dividido em algumas sessões. Então, essa semana nós vamos embarcar no conhecimento de conhecer mais a Jesus Cristo. Vamos estudar essa semana o Sermão do Monte, onde vemos Jesus falando sobre alguns temas. Vamos analisar o que ele fala e como seguir seus passos. Este devocional, ele foi feito de forma linear e para conectar cada dia para o terreno para o dia seguinte. O de hoje, complemento de amanhã, o de amanhã, complemento de quarta, o de quarta, complemento de quinta, o de quinta de sexta, o de sexta de sábado, até o sexto dia, que é o fechamento do nosso estudo, dos nossos devocionais. E mostrando como Jesus ele constrói um raciocínio até o sexto dia, que é o nosso fechamento. A estrutura do estudo hoje, a construção do caráter do reino, nosso primeiro episódio, a construção do caráter do reino. Vamos no primeiro dia, o ponto de partida, a identidade do cidadão do reino. A conexão. Jesus começa definindo quem se qualifica para o seu reino. Não são as autossuficiências, mas os que reconhecem sua falência espiritual. Essa nova identidade muda como eles se posicionam no mundo, como nós nos posicionamos no mundo. Então, a partir de hoje, nossa estrutura de estudo vai ser baseada no Sermão do Monte. E no dia primeiro nós vamos entender a nossa identidade, conhecer a nossa identidade baseado nesse sermão. Vamos começar com nossos versículos chaves. Vamos começar com Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado significa alguém verdadeiramente feliz, abençoado e aprovado por Deus. Nas palavras de Mateus capítulo 5, Jesus usa esse termo para descrever pessoas que vivem de acordo com os princípios do reino de Deus, mesmo em meio às dificuldades. A expressão não fala apenas da felicidade emocional momentânea. É uma alegria profunda e espiritual, que vem da presença e da aprovação de Deus. Bem-aventurados são os pobres de espírito. A palavra bem-aventurados, vai além de uma felicidade superficial. Indica um estado de favor divino e paz profunda. Não é algo que nós produzimos, mas é algo que vem diretamente do reino para nossas vidas. Ser pobre em espírito não se refere à pobreza material, mas sim ao reconhecimento total da própria falência espiritual diante de Deus. O termo grego descreve o mendigo totalmente dependente de ajuda externa. Jesus inicia o sermão mostrando que a entrada do reino começa quando esvaziamos o orgulho e admitimos que nada temos a oferecer para conquistar a salvação. Não importa o que você tenha, não importa quanto você tenha, não importa nada à sua volta, até mesmo quem você é. O que importa é você ser uma pessoa bem-aventurada e ser pobre de espírito. Pobre de espírito é o quê? Depender completamente do nosso Deus. É você dizer, eu não consigo nada, mas o Deus que eu sirvo, esse consegue todas as coisas. Porque na palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Porque é Deus que fortalece na escassez, na fartura, faltando alguma coisa, tendo em abundância. É Deus quem faz e quem capacita a todos nós. É Deus quem move todo um contexto para nos ajudar. E quando entendemos isso e nos colocamos mediante a sermos pobres em espírito, não ser aquele pobre em espírito, a pessoa pensa logo que é aquela pessoa arrogante, como é que eu posso dizer? Espírito de porco, né? Que é uma pessoa que
não liga para nada, não faz nada, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem e não tem uma ordem na vida, né? De colocar Deus no altar da vida. Acha que ele se basta e tudo que ele faz é importante e é bom. Mas, na verdade, devemos nos recolher nossa insignificância e nos colocarmos no lugar de quê? De somos servos e o nosso Deus é o maioral. E quando a gente entende isso, as coisas mudam de figura. Aplicação. Avalie onde está a sua confiança. Praticar a pobreza de espírito significa abandonar a autossuficiência. Eu me basto, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. E a necessidade de parecer espiritualmente perfeito. Não, porque eu sei o que está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Eu sei o que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 3. Não adianta de nada você saber capítulos e versículos, ser autossuficiente, se na verdade você não dá honra e glória a quem merece honra e glória, que é Deus. Você leva a glória toda para si. Eu sou bom, eu sou excelente. É ir a Deus em oração com a postura de quem precisa desesperadamente da sua graça todos os dias, reconhecendo que cada vitória vem dele, vem de Deus. Esse é o nosso ponto, meus irmãos. Devemos colocar a vitória nas mãos do nosso Deus. Se aconteceu, é porque foi permissão dele. Se não aconteceu, é porque foi permissão dele. E ele sabe o contexto final das nossas vidas, aonde a gente vai cair. Então, para não termos queda, às vezes ele concede e às vezes não. E tá tudo bem por isso. Quantas vezes pedimos em oração alguma coisa e não obtemos? É Deus nos livrando da nossa própria armadilha, daquilo que a gente acha que é bom. Mas, na verdade, talvez vai ser o início da nossa queda. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Os que choram, ele não estava falando apenas do choro de problemas da vida, mas principalmente de um coração sensível diante de Deus. Esse chorar pode significar arrependimento sincero pelos pecados, dor por estar longe de Deus, tristeza ao ver o sofrimento e a injustiça do mundo, ou o sofrimento vivido com fé e dependência de Deus. Jesus promete, pois serão consolados. O consolo vem de Deus, trazendo paz, cura emocional, esperança, perdão e o principal, fortalecimento espiritual. Isto mostra que Deus não ignora a dor de quem o busca. O buscar com sinceridade. Os que choram são aqueles que têm o coração quebrantado diante de Deus e recebem dele consolo, cura e esperança. O choro mencionado aqui refere-se a um lamento profundo, uma tristeza intensa que não pode se esconder. No contexto teológico, é o choro pelo pecado individual e pelas consequências do pecado do mundo. A injustiça, a dor alheia, há também uma promessa messiânica implícita. O consolo definitivo que o Messias traz ao seu povo. Todos aqueles que buscam a Cristo Jesus serão consolados. Não vão viver na inércia do pecado, simplesmente, mas serão consolados. Aplicação. Não mascare suas dores ou incômodo com as injustiças ao seu redor. Permita-se sentir tristeza pelo erro e pelo sofrimento do próximo, transformando esse sentimento em oração e em ações de acolhimento. O consolo de Deus, muitas das vezes, nos alcança quando paramos de fugir da nossa vulnerabilidade. Versículo 5 do capítulo 5 de Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos,
Ele estava ensinando sobre pessoas que possuem humildade, domínio próprio e confiança em Deus. Ser manso não significa ser fraco, passivo ou sem opinião. Mansidão é ter força sob controle. Uma pessoa mansa não vive movida pela raiva, não precisa vencer no grito, sabe responder com sabedoria, controla suas emoções e confia que Deus luta por ele ou por ela. Jesus é o maior exemplo de mansidão. Mesmo tendo poder, escolheu agir com amor, paciência e humildade. A mansidão frequentemente é confundida com fraqueza, mas no grego clássico representava o poder sob controle. Como um cavalo selvagem que foi domado. É a postura de quem é forte, mas escolhe reagir mas decide não agir com agressividade, mas sim com doçura, com calma. A vingança ou a arrogância. Jesus cita Salmo 37:11 para mostrar que os que confiam em Deus não precisam lutar desesperadamente por esforço, com esforço por espaço ou controle, pois o próprio Deus garante a herança de cada um deles. Aplicação. No ambiente de trabalho, em casa ou nas redes sociais, responda a expressões e provocações com equilíbrio. Ao invés de reagir imediatamente para se defender ou impor sua opinião a qualquer custo, exercite a escuta e a resposta serena. A mansidão guarda as nossas emoções e protege nossos relacionamentos. Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus está falando sobre um desejo intenso de viver segundo a vontade de Deus, não a nossa. A comparação com fome e sede mostra algo urgente e profundo. Assim como o corpo precisa de comida e água para sobreviver, a alma precisa de buscar a presença de Deus, a verdade, a santidade e uma vida correta diante de Deus. Essa justiça não é apenas uma justiça humana ou social. Também significa querer agradar a Deus, desejar abandonar o pecado, buscar transformação espiritual e querer que o bem prevaleça. Jesus promete, pois serão fartos. Ou seja, Deus satisfaz espiritualmente aqueles que realmente o buscam com sinceridade. Ter fome de sede de justiça é desejar intensamente viver conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa própria vontade. E ver sua verdade reinando na própria vida e no mundo. Esse é o desejo de quem tem fome e sede de justiça. Fome e sede no mundo antigo eram necessidades vitais e diárias, não apenas um leve incômodo. A busca por justiça aqui tem duplo sentido: o desejo de ver a retidão de Deus governando as relações humanas, justiça social, moral, e o anseio por estar em conformidade com a vontade de Deus, a justiça espiritual. A promessa é de satisfação completa e definitiva. Alimente diariamente seu foco nas coisas que constroem o caráter, promove o bem. Assim como buscamos alimento físico, priorize momentos para ler a palavra, buscar a verdade e agir de forma correta e justa com as pessoas à sua volta, recusando atalhos desonestos. Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. Jesus estava mostrando a função espiritual do cristão do mundo. Na época bíblica, o sal tinha funções importantes e Jesus usou isso para comparação. Conservar. O sal impede a corrupção dos alimentos. Assim, o cristão deve ajudar a impedir a corrupção moral e espiritual ao seu redor. Dar sabor.
O sal traz sabor à comida. A presença de alguém guiado por Deus deve trazer vida, esperança, alegria, sabedoria no ambiente. Purificar. O sal também era usado no processo de limpeza e cura. O cristão é chamado para viver uma vida que reflita a santidade e transformação. Jesus também alerta: se o sal perder o sabor, não serve para nada. Isso significa que, quando a pessoa deixa de viver os princípios de Deus, ela perde sua influência espiritual no mundo. Ser sal na terra é influenciar o mundo de forma positiva, preservando os valores de Deus e levando vida aonde existe corrupção espiritual e moral. Lá, no primeiro século, o sal tinha duas funções principais: preservar alimentos da corrupção, podridão e dar sabor. O sal daquela época, se misturado com impurezas da terra, podia perder a salinidade, tornando-se útil apenas para a pavimentação de caminhos. Jesus adverte que os discípulos devem atuar como agente de preservação moral e transformação cultural. Se eles se tornarem idênticos ao mundo, perdem sua razão de ser. Ou seja, se nós nos misturarmos com o mundo, não quer dizer que nós não possamos estar com as pessoas do mundo, não quer dizer isso. Mas o que Jesus ele quer dizer é, mesmo nós estamos com a galera do mundo, nós não vamos nos contaminar com as atividades, com o pensamento, com a postura, com aquilo que eles praticam, mas vamos nos manter firmes e diferenciados. Vamos deixando os carrapatinhos do mundo que ficam grudados na nossa vida, só te drenando nossa energia, retirando aquilo que o Senhor já depositou, vamos tirando aos poucos, para assim a gente ter uma vida diferente e sendo guiados por Deus. Aplicação. Ser sal significa fazer a diferença onde você está inserido. No seu ambiente cotidiano, sua presença deve refrear fofocas, desonestidade ou desânimo, trazendo uma perspectiva de esperança, integridade, o tempero cristão, as conversas e decisões. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são a luz do mundo. Jesus está ensinando que quem segue a Deus deve refletir o seu caráter, o caráter de Deus, o amor e a verdade dele para as outras pessoas. Ser luz do mundo significa iluminar caminhos através de atitudes, mostrar esperança em meio à escuridão, viver de maneira que as pessoas enxergam Deus através do nosso comportamento, influenciar pessoas positivamente no ambiente onde estamos, não esconder a fé, mas demonstrá-la com amor, sabedoria e exemplo. Assim como a luz vence a escuridão, o cristão é chamado para levar paz aonde há confusão, verdade aonde há mentira, amor aonde há ódio, esperança onde há desânimo. A luz dissipa as trevas, aponta o caminho seguro. As cidades da Judéia eram frequentemente construídas com calcário branco no topo das colinas, brilhando intensamente sob o sol e visíveis de longe à noite, pois suas lâmpadas. O discípulo não foi chamado para viver um isolamento místico, mas para uma visibilidade pública, transformadora através das suas boas obras. Aplicação. Não esconda seus valores ou sua fé por medo de julgamento. Desde que sua ética profissional, sua generosidade, seu cuidado com o próximo funcione como farol. Quando você age com amor, transparência, está iluminando os espaços escuros e apontando a direção correta para os outros. O
capítulo 5 de Mateus sobre o Sermão do Monte, da Montanha ou da Planície, que se estende até o capítulo 7, o manifesto do reino de Deus estabelecido por Jesus. A primeira, versículo 1 ao 16. Jesus define a identidade. Jesus define a identidade e o caráter dos cidadãos do reino através das bem-aventuranças. Ele inverte a lógica do mundo. Os grandes no reino não são os orgulhosos ou fortes, mas os humildes, os pacificadores e os puros. Em seguida, estabelece a missão desses cidadãos, onde através de metáforas do sal e da luz. A segunda metade, versículo 17 ao 48. Jesus mostra que veio abolir a lei de Moisés, não veio abolir a lei de Moisés, mas elevá-la ao seu verdadeiro propósito. Ele trata da raiz das intenções do coração, abordando temas como a ira, o adultério, o divórcio, os julgamentos e a vingança, culminando no mandamento radical de amar os próprios inimigos. Este conjunto de versículos nos ensina e nos apresenta sobre a jornada dentro para fora da vida cristã. Jesus começa tratando do caráter íntimo, versículo 3 ao 6. Exige o reconhecimento da nossa fragilidade, pobres em espírito. O arrependimento sincero, os que choram, a submissão humilde de Deus, mansos, e a busca intensa pela retidão, fome e sede de justiça. Uma vez que o caráter é moldado por essas características, o resultado natural é o impacto externo, versículo 13 e 14. O discípulo transformado de dentro, inevitavelmente se torna sal e luz por afora, preservando a sociedade da degradação moral, iluminando os caminhos com a verdade do Evangelho. O reino de Deus, portanto, não é uma imposição política ou de força, mas uma transformação silenciosa e profunda que começa no coração do homem e altera toda a realidade ao seu redor. A nova identidade do discípulo, ela é visível à natureza. O caráter moldado por Jesus brilha naturalmente nas trevas. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, por nos mostrar no dia de hoje como precisamos ser, como devemos andar, caminhar, viver ao teu lado, viver para o Senhor, para assim não sermos contaminados, mas ajudarmos as outras pessoas a chegarem ao entendimento da tua verdade. Muito obrigada, Pai. Dirija nossos passos, ajude nossos caminhares, que sejamos sal e luz desse mundo, Pai, segundo aquilo que o Senhor não quer que sejamos. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.